E aí pessoal, tudo bem? Bom, então a intenção desse vídeo é explicar um pouco os números quânticos, tá? E também o exercício que eu passei na semana passada. Então, os números quânticos, eles são utilizados para descrever o posicionamento dos elétrons dentro do átomo, tá? A gente vai ver certinho na aula seguinte, tá? Então fiquem tranquilos. O, como que a gente consegue obter esses valores? Bom, os valores de n, ele é composto por valores inteiros, tá? Partindo de 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os valores de L, ele é limitado entre 0 e n menos 1. Então, por exemplo, se n for 3, L vai de 0 a 2. Tá? Já o valor de m, ele é limitado entre menos L e mais L. Então, se L for 1, M vai ser menos 1, 0 e mais 1. Tá? Então, ele fica sempre nesse intervalo. E o S, ele vai ser sempre, menos meio ou mais meio. Tá? Então, só para relembrar os nomes, temos o número quântico primário, tá? Que é o N. O L é o número quântico secundário ou o número quântico de momento angular, tá? O M é o número quântico magnético e o S é o número quântico de spin. Normalmente a gente fala só spin, tá? Então vamos começar lá para N igual a 1. Se N igual a 1, L vai de 0 a N menos 1. N menos 1, 0. Então, para N igual a 1, L vai ser igual a 0. Tá? Não tem outro número possível, é só 0. Se L igual a 0, M, o valor de M vai ser 0. Por quê? Porque M vai de menos L até mais L. Se L é igual a 0, M vai ser só 0 também. Tá? Não tem outro valor possível. Então M igual a 0. Já para o valor de S, né, do número quântico de spin, eu vou ter sempre as duas possibilidades. Então S vai ser ou menos meio ou mais meio. Tudo bem? O conjunto, então, desses três números quânticos, tá? A gente chama de orbital. Tá? Então, esses três números quânticos, n igual a 1, L igual a 0 e m igual a 0, vai ser um orbital. Tá? Então, o orbital é onde os elétrons ficam dentro de um átomo. Tá? Então, os elétrons são alojados dentro desses orbitais. E dentro desse orbital de n igual a 1, eu posso ter um elétron com spin menos meio e um spin mais meio. Então, para n igual a 1, eu consigo descrever o endereço de dois elétrons. Tá? Dois elétrons. Ou seja, nesse orbital, para n igual a 1, L igual a 0 e m igual a 0, eu posso colocar dois elétrons. Tudo bem? Então, no orbital, posso colocar dois elétrons. Vamos ver agora para n igual a 2. Para n igual a 2, para n igual a 2, L vai ser 0 e 1, tá? Porque 2 menos 1 é 1, então L igual a 0 e 1.
Para L igual a zero, como que a gente já viu, M igual a zero e S menos meio ou mais meio. Tranquilo. Exatamente igual a N igual a 1, tá? Que a gente acabou de fazer aqui. Para L igual a 1, M vai poder ser de menos 1 até mais 1, ou seja, menos 1, 0 e 1. Então, M vai ser menos 1 ou 0 ou mais 1. E teremos para cada valor aqui, teremos um valor de S, tá? S menos meio ou mais meio. Tá? E para todos, vamos ter isso. Então, quantos elétrons eu consigo colocar no orbital que tem nos orbitais que apresentam n igual a 2? Vou conseguir colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Mas como que eu posso colocar 8 elétrons aqui se eu falei aqui nesse exercício anterior aqui que eu poderia colocar apenas 2 elétrons nos orbitais? Bom, se a gente lembrar que o orbital é o conjunto dos valores de n, l e m, nós não vamos ter apenas um orbital aqui. A gente vai ter, então, um orbital, dois, três, aqui, e 4. Então vamos ter 4 orbitais que apresentam n igual a 2. Se dividirmos 8 por 4, teremos então 2 elétrons em cada orbital. Bom, então realmente é isso. Em cada orbital podemos colocar apenas 2 elétrons. Então, para n igual a 1, eu vou ter apenas um orbital. Para n igual a 2, eu vou ter 4 orbitais, desculpa. E isso vai aumentando conforme a gente aumenta o valor de n. Por quê? Porque se eu aumento o valor de n, eu aumento o valor de L e, consequentemente, eu aumento o valor de m. Mas, em cada orbital que eu obter, eu vou ter apenas 2 elétrons. Então vamos resolver o exercício que eu passei na aula anterior. O exercício que eu passei, ele pedia para que vocês encontrassem os números quânticos dos átomos de hélio, lítio e berílio. Tá? Então vamos começar lá pelo átomo de hélio. O átomo de hélio ele apresenta 2 elétrons. Então eu vou começar pelo n igual a 1. Tá? Então para n igual a 1, eu vou ter L igual a 0, M igual a 0 e S igual a menos meio e mais meio. Bom, então nesse orbital aqui eu consigo colocar 2 elétrons, que é o que o hélio tem. Então eu vou chamar o orbital que apresenta esses três valores desses números quânticos aqui, de menos meio de elétron 1. Então, 1. E esse outro, elétron 2.
Poderia ser o contrário? Poderia ser o contrário, não tem problema nenhum. Tá? Já para o lítio, ele vai apresentar 3 elétrons, que é um elétron a mais do que o hélio tem. Então, eu começo normalmente por n igual a 1, e os 2 primeiros elétrons do lítio vão ter esses mesmos números quânticos do hélio. Já o terceiro elétron, eu não consigo colocar nesse mesmo orbital. Por quê? Porque eu só consigo colocar 2 elétrons por orbital. Então eu tenho que passar para o orbital que tem n igual a 2. Tá? Então, para n igual a 2, como a gente viu, L pode ser tanto 0 quanto 1. Tá? Vou pegar o valor de L igual a 0. Para L igual a 0, M igual a 0. E eu vou ter o valor de S como sendo ou menos meio ou mais meio. Bom, então o orbital que eu vou pegar para colocar esse terceiro elétron vai ser esse aqui. Tá? Não se preocupem, existe uma regra para especificar. Esses 2 primeiros, tá? Eles seguem essa regra de ordem crescente. Então, esses 2 primeiros valores de n, tá? N igual a 1 e n igual a 2. Ele segue esses valores crescentes de n, esses valores crescentes de L, tá? E só que depois disso, eles começam a ter uma alternação. Existe uma regra que eu vou passar na próxima aula, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Então eu peguei esse valor crescente, tá, de L. Poderia ter pego L igual a 1? Poderia ter pego L igual a 1. Como a gente ainda não conhece as regras, então não tem problema nenhum, tá? Então L igual a 1 seria M variando de menos 1 até mais 1. Também não teria diferença qual é M pegar, tá? Era só para desenvolver esse entendimento de como obter esses números quânticos, tá? Então não se preocupe. Então, eu teria o terceiro elétron do lítio, os 2 primeiros elétrons do lítio, descrito dessa mesma maneira, tá? Que os elétrons do hélio. E o terceiro elétron eu colocaria nesse terceiro orbital, tá? Com ou o spin menos meio ou o spin mais meio. Então tem diferença se eu falo que o spin de um elétron ele é menos meio ou mais meio na hora de organizar ele nesses orbitais? Não. Por quê? Porque os elétrons são idênticos, tá? Então, tanto faz se eu falo que ele tem spin menos meio ou spin mais meio, não tem diferença nenhuma. Imagina que você tem 2 objetos que são idênticos. A única forma de diferenciar eles são pelas cores, tá? Um é azul, por exemplo, e o outro é amarelo. Se você pinta o objeto azul de amarelo e o objeto amarelo de azul, o que muda da situação anterior? Nada. Você vai ter ainda 2 objetos idênticos, um azul e um amarelo. Essa é a mesma coisa aqui com os números de spin, tudo bem? Então, encerramos o lítio. Então, vamos lá para o berílio. Então, o berílio ele vai ter 4 elétrons, tá? Então, os 2 primeiros elétrons vão ter esses mesmos números quânticos do hélio, tá? Semelhante ao que a gente fez para o lítio. O terceiro vai ter esses mesmos números quânticos do elétron do lítio. E o quarto vai ser a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui, esses mesmos números quânticos,
A única coisa é que eu vou colocar o número quântico de spin oposto ao que eu coloquei do terceiro. Então, o primeiro e o segundo igual ao do hélio. O terceiro, então, vamos supor que eu falei que o terceiro vai ser tá? Esse aqui vai ser o terceiro. E o quarto, então, vai ser o spin mais meio. Tudo bem? Então, essa era a ideia do exercício, tá? Esses são os números quânticos, como a gente encontra esses números quânticos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato. Entre em contato preferencialmente pelo WhatsApp, que é onde eu tenho acesso com mais frequência do que o e-mail, tá? E a gente se vê por aí.